Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Neste vídeo, vocês terão acesso à explicação da primeira parte da atividade 3, na disciplina de Língua Portuguesa, do livro Trilhas de Aprendizagens, volume 2, para os 4 anos. É uma atividade grande, ela está dividida em 2 partes e há também um vídeo com a leitura deste poema que já se encontra aqui no canal. Nessa atividade, nós vamos refletir um pouquinho da importância de saber o nome das coisas. Todas as coisas têm um nome, têm características próprias, têm suas funcionalidades. Por exemplo, o texto começa falando assim pra gente, que se nós formos em algum lugar comprar alguma coisa e nós não soubermos o nome daquilo que a gente quer comprar, a gente pode explicar para o vendedor as características do objeto que a gente quer comprar, e isso vai dificultar a que o vendedor encontre o que nós queremos realmente, sendo que se nós usarmos o nome do que nós queremos, ele vai achar muito mais rapidamente. No texto também vai falar sobre o significado das palavras no dicionário. Nós já estudamos verbete, que é o gênero textual do dicionário. O verbete, ele é a explicação de uma palavra. Nós temos aqui a palavra poema, como ela aparece no dicionário. E o livro trouxe para nós um pedacinho do dicionário, olha, poema. Aqui é a divisão silábica, ó, poema, tem 3 sílabas, olha aqui, a outra assim. Este SM quer dizer que poema é um substantivo, quer dizer, ele não é um adjetivo, quer dizer, ele não é uma palavra que dá qualidade às coisas, ele não é um verbo, uma palavra que expressa ação, ele é um substantivo, a palavra que dá nome às coisas, e ele está no gênero masculino. Então, toda vez que nós formos falar em poema, nós vamos falar o poema. E aí que nós temos 2 significados, o significado 1, composição em versos, e significado 2, algo que sugere um poema pela beleza e sensibilidade. E nós temos também aqui o diminutivo da palavra poema, poemeto. Então, nós vemos no dicionário o sentido literal da palavra poema. Mas será que as palavras só têm sentido literal? Não, as palavras também têm sentido figurativo. E nós lemos no vídeo anterior o texto, o poema que se chama, aqui na página 32, Vontade das Coisas ou Livro das Vontades. Agora, você vai ler sozinho, porque você já assistiu o vídeo com a leitura do poema. Esse é um poema muito interessante, porque ele vai falar da vontade da lua, da vontade da palavra, da vontade do poeta, da vontade da língua, e uma estrofe vai encadeando na outra. E ela começa na primeira estrofe falando da vontade da lua, que a vontade da lua é que não hajam poetas na sua rua, porque ela já está cansada desse negócio, ó, lua ou lua. Ela fala, eu já tenho namorado. E na segunda estrofe, vai falar da vontade do poeta, que a vontade do poeta é encontrar a palavra certa. E vocês vão ler de novo a segunda estrofe. A terceira estrofe vai falar da vontade da palavra, que a vontade da palavra é ser trava-língua. E vocês viram lá na leitura que eu fiz este poema, não foi fácil ler essa estrofe, não é mesmo? Depois vai falar da vontade da língua. A vontade lambida da língua é que o limão não seja azedo. A próxima estrofe vai falar que a vontade do limão é que ele não causasse caretas. Na próxima estrofe, nós vamos ter a vontade de um cometa, que a vontade dele é que as pessoas parassem de confundi-lo com estrela cadente. Gente, será que cometa tem vontade? Então, a gente vai refletindo, vai lendo o poema e refletindo. A vontade brilhante da luz é dar férias às parteiras, porque as parteiras ajudam as mamães grávidas a darem à luz os seus filhos. Quando uma mamãe tem um bebê, costuma-se falar que ela deu à luz uma criança. E ele continua, né? Que a vontade da gestante de comer tijolo, é engraçado essa parte, né? E se as vontades fossem suas? E se você fosse lua, palavra, poeta, cometa? E o poema, ele vai se fechando dizendo para nós que o problema das vontades é esse, né? Parece um jogo de videogame. Quando você termina de saciar uma vontade,
você vai para uma próxima fase. As vontades não têm fim. Então, é um poema muito interessante de ler. Ele não é um poema fácil, mas ele é um poema que traz boas reflexões para a gente. Então, partindo que você já leu de novo o poema, nós vamos, e já conversamos sobre o autor também, né? No vídeo que eu leio o poema, nós vamos fazer algumas atividades. Atividade A. Você já viu que, pelo poema, que nem sempre o significado da palavra é aquele significado do dicionário. Por exemplo, nós lemos no poema que a lua tem vontade, que o cometa tem vontade, que o limão tem vontade, que é que as pessoas não fizessem caretas. E quando a gente vai ler no dicionário, o dicionário ele vai trazer um significado literal para a palavra vontade. Na letra A, o que você vai fazer? Você vai procurar o dicionário, ou pode procurar no Google, e você vai escrever aqui, olha só, a minha mãozinha, ó, o significado da palavra vontade. Você vai copiar e escrever aqui na letrinha A, ok? Na letrinha B, a gente vai refletir mais um pouquinho. A palavra vontade é um nome que se dá a uma espécie de sentimento que os seres humanos têm. Não só os seres humanos, né, gente? Os animais também têm sentimentos. E o sentimento, a vontade, não é algo que você pode fotografar, tocar, conversar com a vontade. Por quê? Porque ela é um substantivo abstrato. A vontade para existir, ela depende que alguém tenha vontade, que um ser que tem vida tenha vontade. A vontade não existe por ela sozinha. E vocês vão fazer aqui uma listinha de mais 5 palavras que expressam sentimentos que só existem se alguma pessoa tiver este sentimento ou animal. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Além da vontade, o amor. A gente não vê o amor, né? O amor atravessou a rua. Não, o amor existe dentro das pessoas. O amor existe dentro dos seres que são vivos. O amor por si só, sozinho, não existe. Vocês vão encontrar mais 4 sentimentos, 4 pode ser outras coisas. Estou falando de sentimentos porque eu acho mais fácil. Que também só existem a partir de uma pessoa ou de um ser vivo que tenha esse sentimento, tá bom? Fácil, né? Nós vamos para a página 36. Na página 36, você vai falar qual das vontades descritas pelo autor você mais gostou. E aí? Você gostou de qual vontade? Da vontade da língua, de ser trava-língua? Ou da vontade do poeta, que ele queria ter domínio de todas as palavras? Ou da vontade da lua, que achava os poetas uns chatos, que ficava lá, ô lua, sendo que ela já tinha namorado? Ou será que a vontade que você achou mais interessante foi a vontade lambida da língua? Então, você vai escolher uma das vontades, tá? Ou da lua, ou do poeta, ou da palavra, ou da língua, ou do limão, ou da careta, ou do cometa, ou da luz, né? Das grávidas. Qual vontade você achou mais interessante? Aquela parte das grávidas, que tem vontade de comer tijolo, né? Você conhece aí alguma parente sua que quando ficou grávida ficou com vontade de comer tijolo? Então, pode ser essa a sua escolha ou não. Você vai escolher uma das estrofes e você vai dizer qual é das vontades que o autor descreveu no seu poema que você gostou mais. E tem que explicar por quê, tá bom? Escreve bonitinho, parágrafo, letra maiúscula, ponto final. Capricha, hein? E aí nós vamos para a letra D. Olha só uma estrofe aqui do poema. A vontade versada do poeta é de encontrar a palavra certa. Mas olha o tamanho do dicionário. Haja palavra numa seleta, só sendo leitor atleta, para decorar o vocabulário da língua de um país inteirinho, e mesmo após decorado, ainda tempo do país vizinho. Você já sabe para que serve o dicionário e como ele é usado, certo? A gente estudou isso também no Trilha Azul. Explique por que o dicionário é a vontade do poeta, né? Já pensou se o poeta tivesse o domínio de todas as palavras e o conhecimento de todas as palavras do dicionário em todas as línguas? Então, você vai explicar e nós vamos até o finalzinho dessa página, tá? Porque a página seguinte a gente vai deixar para a próxima parte do vídeo. Fácil, né? Delicie-se com este poema, que é muito lindo, gente, muito engraçado. Nós ficamos por aqui, façam a lição bem feitinha. Um beijo de todas as professoras e professores dos 4º anos.
Eu conheci aqui no canal um professor e ele falou, dá para você me incluir? Então, se você tem um professor no 4º ano, o beijo é dele também. Um beijo, até o nosso próximo vídeo. Tchau, crianças!